Existe um tempo para todo propósito embaixo do céu. Qual tem sido o tempo que você tem vivido dentro do seu casamento? Olá, paz do Senhor, coisa boa estar com você mais uma vez aqui no programa Palavra de Vida para trazer uma mensagem de casamento próspero. Hoje vamos falar a respeito da importância do preço do tempo. Qual o tempo que você tem vivido no seu casamento? Pois é, os casais têm se perdido por não saber em que tempo estão vivendo e por não entender qual o tempo de cada coisa, qual o tempo, qual o momento que cada processo, que cada situação está inserida. Mas antes, deixa eu te pedir para você acessar nossas redes sociais. Tem o Instagram, @Casamento Próspero Oficial, 2 Os juntos. E também tem o Facebook, facebook.com/Casamento Próspero Oficial. Nós temos também aí o WhatsApp que está à sua disposição. Manda mensagens, conta a tua história, a gente pode falar aqui no programa, ou você pode perguntar para a gente aquele segredinho só nosso e nós podermos te ajudar de alguma forma, né? Você pode ter o casamento próspero de domingo a domingo a um clique de distância. É isso aí. E olha, só lembrando que no dia 28 de março teremos o nosso primeiro seminário de casamento próspero aqui na cidade do Recife. Então, você já pode fazer a sua pré-inscrição aí pelo nosso WhatsApp. Já estão confirmadas as presenças, a participação do pastor Cícero Severo e da missionária Valquíria Santos, que é do Campo Martinho Prado, lá na cidade de Caruaru, e também o pastor Rogério Martins e a missionária Érica Martins, da Adebras Campina Grande, também estará conosco trazendo ministrações valiosíssimas para a sua vida. Então não perde tempo, faz a sua pré-inscrição, o primeiro seminário de casamento próspero no dia 28 de março, aqui na cidade do Recife, e é importantíssimo. A tua presença, com toda certeza, vai garantir que o ano de 2020 seja o melhor ano da tua vida, do teu casamento, do crescimento, da prosperidade na tua relação. Já no programa passado falamos sobre isso, mas claro que eu não vou deixar de falar. Em alguns dias está chegando o nosso primeiro livro, A Maldição do Casamento Perfeito. Eu gostaria de agradecer a Deus e a todos vocês que fizeram parte dessa história. E agora você pode dar de presente um livro desse, transformador para a vida das pessoas. Está chegando agora Natal, Ano Novo. Pode acreditar que esse livro pode transformar uma família. Tem dicas dentro dele que, se você aplicar no seu dia a dia, sua vida muda, assim como a nossa vida mudou completamente. Então não esquece, já faz a tua reserva. Novamente o WhatsApp está aqui na tela. Pois é, e essa pode ser uma ótima oportunidade para você abençoar vidas, né? De repente, a mensagem que está lá no livro A Maldição do Casamento Perfeito pode ser um divisor de águas na vida de algum casal que você conheça. Então aproveita aí a oportunidade das festas de final de ano, festa de Natal. Tradicionalmente as pessoas gostam de dar presentes na noite de Natal, e também tem as confraternizações, geralmente com brincadeira de amigo secreto. Então gente, você pode ter certeza, é uma ótima oportunidade de você dar algo valioso, algo que pode transformar a vida de alguém. Combinado? E eu quero convidar você e toda a sua família para estar junto conosco no dia 14 de janeiro no Shopping Norte Janga. Estaremos lá na Praça de Alimentação fazendo uma palestra transformadora, antecipando aí o Réveillon. 2020 é o seu ano da virada. Essa palestra é gratuita, então eu gostaria muito de ter você com a gente lá. Abra agora a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar,
tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Em que tempo você está vivendo hoje no seu casamento? Durante toda a nossa vida vivemos vários momentos, vários tempos, e ele tem ciclos, início, meio e fim. Então nós, quando nascemos, temos momentos de mamar, aprendemos depois a engatinhar, aprendemos depois a andar, comer. Então existe momento, o tempo inteiro existe um tempo, um momento que nós vivemos desde o nascimento. E no relacionamento não é diferente. É isso aí. As relações, elas começam e passam por várias fases, né? Existe aquele tempo inicial, que é o tempo da paixão, do querer estar perto, telefone de manhã, à tarde, à noite, umas 300 vezes no mínimo, e ainda quer estar juntinho, né? No final do dia, é assim que acontece? É o primeiro e o último pensamento do dia. Nesse tempo, os casais precisam viver o calor da paixão, precisam alimentar aquela coisa do querer estar junto, do se falar várias vezes, dos bilhetinhos, tá, né? Eu lembro da época, não sou tão antigo assim, porque eu vejo filmes antigos, eu não sou tão velho, mas eu lembro da história dos bilhetinhos no colégio. Estava assistindo aqui a minha aula de matemática, e aí o professor perguntou quanto era 1 mais 1, lembrei que dá nós dois. Então, todas essas fases são necessárias para o relacionamento. E esse primeiro momento de uma relação tem as suas características que fazem parte do relacionamento. Então, os casais precisam passar por esse tempo, mesmo que isso dure pouco tempo cronológico ou muito tempo. Alguns casais passam por isso em alguns meses, outros passam anos. Mas é necessário, cada um no seu momento vai adquirindo as experiências necessárias desse tempo. E depois vem o tempo dos preparativos para a união de fato. E é aquele momento em que normalmente a mulher, Bob, não trabalha mais, não pensa em outra coisa a não ser casamento. Para você ver o quanto isso é importante, Quando essa data é marcada, gente, o mundo para, os noivos surtam. Mas é um momento muito gostoso de viver. Então, a panela que você vai cozinhar todos os dias, né, as louças que você vai preparar para jantar, para tomar café com a pessoa amada. Então, todos os itens pensados dentro da casa, aquele momento também existe para compor toda uma história que você vai viver pela frente. E aí vocês vivem esses momentos juntos e logo depois é o momento de juntar as escovinhas de dente. E aí o casal começa a viver agora um outro tempo, que é o tempo do aprendizado, é o tempo do saber lidar com os espinhos um do outro. Existe uma história que conta que uma ninhada de porcos espinhos estavam migrando e nesse trajeto começou a nevar. Eles entenderam que para superar aquele momento, aquela temperatura muito baixa, eles precisavam se aquecer. E qual a forma de se aquecer naquela situação? Quando eles começaram a se juntar, perceberam que existia o calor um do outro que estava ajudando, que estava somando e estava gerando um calor maior. Mas ao mesmo tempo em que eles se aproximavam e se aqueciam, os espinhos um do outro tocavam na pele. E ao tocar na pele, machucava. Mas aí eles tinham que ter uma escolha. Ou eles enfrentariam o frio e arriscariam suas vidas, ou eles iriam aprender a lidar com os espinhos do outro e superar aquela situação. E eles decidiram se unir e suportaram. Uns suportaram os espinhos do outro. E com isso passou a tempestade de neve e eles, mesmo doloridos por conta dos espinhos, suportaram aquela situação. Então, no casamento existe o tempo de aprendizado, o tempo de entender um ao outro, o tempo de aprender a lidar com os espinhos um do outro. E te garanto que isso não é fácil. Não é um tempo fácil.
não é o tempo de sorrir, talvez seja o tempo de chorar, mas tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, todo tempo tem o seu propósito. E passar por esse momento de aprendizado dentro do relacionamento também é importante para algo lá na frente. Você precisa passar pelo tempo do aprendizado, aprender a lidar com os caprichos. Homens, aprender a lidar com os mimos de uma garota que foi tão bem tratada pelo papai. Aprender a lidar com as birras dela, que ela continua praticando como se estivesse tratando com o irmão mais novo. Ao mesmo tempo que ela vai aprender que ela já saiu da casa dos pais, que ela já deixou de estar implicando com o irmão mais novo ou o irmão mais velho. E agora está lidando com outra situação. E tudo isso vai acontecer no tempo de aprendizagem. Independente do tempo do seu casamento, você pode estar recém-casada e você pode ter 10 anos de casamento. Tem coisas que você vai descobrir no seu esposo, na sua esposa, que você não sabia, né? Por sinal, eu tenho que me ajustar. E quando você consegue se acostumar a conviver com o espinho do outro, você passa rápido aquela fase que machucou. Você passa rápido aquela fase do frio. Você consegue ultrapassar, vencer essa barreira e vai para uma próxima etapa. E aí os casais que passam por esse momento entram agora na fase de construção. E na fase de construção é onde você vai começar a deixar algo para a posteridade, né? Para os seus filhos, para os seus descendentes, tanto de coisas materiais como de coisas morais. E não existe fase fácil. Essa fase da construção é a fase que você deixa o legado para o seu filho. É aquela fase que você precisa ser exemplo para outras mulheres, você precisa ser o exemplo para outros homens, ou ser mais um na multidão, né? Ou ser mais um vivendo de todo jeito, não conseguindo entender que existem momentos que você precisa estar junto, por isso que existem melhor serem 2 do que 1. Então são momentos que você precisa estar lá, segurando na mão do seu marido, da sua esposa, para conseguir ultrapassar pelo momento de altos e baixos. E nessa fase da construção você também vai ter tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de comemorar as vitórias e tempo de lamentar as derrotas, tempo de gastar, tempo de poupar. Mas aí tem aquele casal que não entende em que tempo está passando, em que tempo está vivendo. E aí alguns no tempo de construção já estão preocupados com o tempo de aproveitar o que foi construído e acabam gastando demais. Ou aquele que acha que no tempo de construção ainda está no tempo de aprendizado e não gasta o que tem de gastar. O que eu quero dizer para você é que existe um momento para cada coisa. E você tem que aprender a entender em que tempo você está vivendo dentro do seu relacionamento. Existe também o tempo de construir. Então, no tempo de construir, comece a fazer o planejamento, sente, faça orçamento familiar. Escreva no papel, coloque lá, escreva os seus sonhos, as suas metas, aonde você quer chegar e o que você está disposto a fazer para chegar nos seus objetivos. Construa, viva o tempo de construir a fase de construção. Não se antecipe de querer curtir algo que você não construiu no momento de construção. Não se trave, não se permita ficar inerte no tempo de construir, pensando que você está no tempo de aprendizado, no tempo da grande paixão. Tudo tem o seu tempo. É necessário o tempo do momento da paixão, do calor, da euforia, de querer estar junto 24 horas por dia, mas tem o tempo de você saber que vai estar junto só durante algumas horinhas à noite, porque ali é o tempo de construção. E é isso que não está acontecendo nos dias atuais. Os casais decidem se unir, agendam a data do casamento de qualquer jeito, casam de qualquer jeito, vivem uma vida de qualquer jeito, passam 10 anos de qualquer jeito. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E hoje Bob falou, não sabe para onde vai? Você está vivendo isso? Pega um papel, uma caneta, faça isso, nem que seja pela primeira vez. Sente com seu esposo ou com a sua esposa e faça um planejamento, trace uma meta, os próximos 3 meses, o que a gente precisa fazer,
o que queremos construir, o que precisamos fazer para conseguir aquilo em 3 meses. Daqui a 1 ano, o que é que a gente precisa fazer? Qual o passo a passo, dia após dia? Daqui a 2 anos, o que é que a gente precisa fazer? E isso ser vivido, construído e executado dia após dia. Se hoje você está vivendo um momento de construção e se você ainda não está, o planejamento precisa acontecer desde a data, desde a marcação do seu casamento. E se isso não aconteceu, está na hora de acontecer. Chegou o momento. E sabe por que tudo isso é importante que você tenha atenção e comece a colocar em prática? Porque você, querendo ou não, você vai viver o tempo da colheita. É o tempo de desfrutar daquilo que foi construído. Aí me responde, se no tempo de construção você não construiu, ou se você construiu de qualquer jeito, você construiu uma vida financeira de qualquer jeito, se você construiu uma vida conjugal de qualquer jeito, se você construiu a relação com seus filhos de qualquer jeito, se você construiu um perfil profissional de qualquer jeito, como é que você vai viver agora no tempo da colheita? Porque vai chegar o tempo de você desfrutar do que foi construído. E como você vai estar vivendo nesse tempo? Se você construiu errado ou se você não construiu. Então é importante que você viva cada tempo, viver aquilo de forma intensa, com comprometimento, com responsabilidade do que você está vivendo. Porque você vai passar por essa fase e você vai entrar na próxima fase. E na nossa vida é como se fosse um joguinho de blocos, sabe? Aquele joguinho de criança que você tem vários blocos e você vai construindo embaixo, vai juntando os blocos embaixo e depois você coloca outros em cima e depois vai colocando mais para cima. E aí, se você não construiu embaixo uma quantidade de blocos, não organizou da forma que vai dar sustentabilidade aos de cima, ele desmorona. E na tua vida é assim. Cada fase tem a sua importância, cada tempo tem a sua importância. E você tem que passar, tem que viver cada um desse tempo com responsabilidade, sabendo que aquilo você está se preparando e sendo preparado para a próxima fase. E é muito simples você descobrir o que você vai colher. Basta você olhar o seu hoje. Nós colhemos todos os dias. Hoje, o que você está vivendo é um fruto do que você plantou lá atrás. Eu acho que nós falamos isso em todos os programas, desde que nós estamos aqui no programa Palavra de Vida com o Casamento Próspero. Em todos os programas nós repetimos, eu acho que isso, porque isso é muito forte. Se você, de tudo que nós já falamos aqui, se você se apegar a isso, se você guardar isso, muita coisa na tua vida já vai mudar. Tu vai colher o fruto daquilo que tu plantas. Não tem outro caminho. A colheita, ela é obrigatória. O plantio não, é voluntário. Você faz o que você quiser, mas você vai colher o fruto daquilo que você plantou, indiscutivelmente. E dói mudar. Dói passar de fase. Dói fazer diferente. Muitas vezes dói até ter vontade de fazer alguma coisa. Você está na zona de conforto, está vivendo uma vida estável, de qualquer jeito. Você está criando seus filhos de qualquer jeito. Na sua concepção até está fazendo o necessário. Você está vivendo um casamento de qualquer jeito. Está tranquilo. Agora, se você está vivendo essa vida de todo jeito, quando você for colher, não adianta ficar lamentando. Não adianta ficar reclamando. Ah, porque Deus está me fazendo viver isso? O dia a dia, as suas atitudes dependem de você. Não fique você hoje reclamando da sua vida por conta de, eu não tive tanta sorte quanto o meu irmão. Eu fiz tudo certinho, entrei na faculdade, me esforcei tanto e hoje eu não estou vivendo, hoje eu não estou colhendo do fruto que eu plantei. Me esforcei tanto para fazer a faculdade. Se esforçou mesmo? Ou você foi mais um profissional na área? E hoje aquela área já escolheu o melhor e não foi você. Será que você de fato colocou o seu casamento como prioridade? Será que você plantou para colher hoje um casamento próspero e você olha para sua cunhada, olha para sua amiga, olha para a televisão e diz, não tive tanta sorte quanto eles, meu casamento não é próspero, meu esposo tem X defeitos, minha vida está nesse resultado.
Será mesmo que você colocou o seu casamento como prioridade? Será que você de fato plantou para poder estar colhendo hoje? Fez o que precisava ser feito? Mas nunca é tarde. Hoje pode ser o seu ponto de partida. Hoje a sua vida pode ter um resultado diferente se você decidir mudar hoje. Mas não adianta querer que o outro mude, é você. Você que está assistindo esse programa agora, na internet, no Facebook, no YouTube, seja lá onde for. Se você decidir mudar hoje, é impossível você colher o mesmo fruto amanhã. É impossível você colher o mesmo fruto daqui a um ano. Mas é uma decisão sua, só cabe a você. E são coisas que são feitas dia após dia. Não é uma decisão tomada agora e uma atitude realizada agora que vai mudar toda a história da tua vida. Não. É um trabalho contínuo, dia após dia. São decisões diárias com atitudes diárias durante dias, semanas, meses e anos. Afinal de contas, o que você vive hoje foi construído por dias, semanas, meses e anos atrás. Então, se você quer construir algo lá na frente, o teu momento de construção, o teu tempo de construção, você que determina quando vai ser e como vai ser, porque aí você vai viver os frutos dessa construção. E quando chegar o momento de você viver os frutos dessa construção, aí você vai também ter os tempos de rir, de chorar, de aprender a lidar com aquele momento, de tratar daquela situação. Os filhos talvez já estejam um pouco mais crescidos, já vão ser outras fases, já vão ser outros desafios, mas tudo tem o seu tempo. Os desafios você vai passar por eles. Com sucesso ou não depende de você, mas vai passar por eles, né? Os problemas você vai passar por eles também. Então depende de você como é que você vai passar por isso. Então no tempo de colher o que você construiu, você vai ter momentos de tristeza, momentos de alegria, momentos de conflito, momentos de resolver conflitos, e assim você constrói o seu relacionamento, até chegar no tempo de andar devagarinho, com mãozinhas dadas e cabecinha branca. E o que você vai viver nesse tempo vai depender do que você fez durante toda a sua vida, durante toda a sua história, durante o processo, o trajeto, na tua estrada de construção de uma relação. Então eu tenho uma sugestão para dar a você que está agora aqui nos assistindo e acompanhou tudo o que nós falamos agora sobre o tempo que você está vivendo no seu casamento. Eu tenho a sugestão de que a partir de hoje você vai viver o tempo da construção de um casamento próspero. Você vai sentar hoje com seu cônjuge, se já estiverem juntos, bom. Se ainda não estiverem, vai estar mais tarde juntos, você vai sentar junto com ele. Vão juntar as mãos e vão fazer uma oração a Deus e vão determinar que a partir de hoje vocês estarão vivendo o tempo de construção de um casamento próspero. E nesse tempo de construção que vocês irão viver, a partir de hoje, vocês vão aprender a lidar com os espinhos um do outro, vocês vão aprender a saber que é o tempo de você saber que cada fase é necessária e importante para esse aprendizado, para essa construção, para viver o que foi construído. É necessário que passe por tudo isso. Então você vai determinar que a partir de hoje é o tempo de construção de um casamento próspero, passando por todas essas fases, juntos, unidos, em parceria, de forma harmônica. Que essa oração seja repetida todos os dias para que vocês reforcem o compromisso de um com o outro, o compromisso com Deus e, o mais importante, o laço que existe entre vocês para a construção dessa prosperidade no casamento. Então, da forma que nós hoje temos vivido, nós temos construído todos os dias essa prosperidade na nossa relação. Nós temos conflitos diários, nós temos atritos diários,
mas tudo isso de forma que nos faz crescer, que nos faz amadurecer e que nos faz construir uma relação ainda mais forte, coesa. E é tudo isso que nós estamos vivendo todos os dias que nós compartilhamos com você, para que você saiba que sim, é possível, é real, são duas pessoas normais, que estão aqui pertinho da gente, que estão vivendo isso, estão mostrando pra gente como é que faz. O tempo, ela é a nossa moeda mais preciosa. Então, zele, cuide do seu tempo, cuide dos seus momentos. Deus te deu o sopro de vida, nós só temos uma oportunidade de vida. Então faça com que a sua vida seja espetacular, que você seja um exemplo de vida para outras pessoas, que o seu casamento seja referência, que você seja referência para os seus filhos, que você seja referência para a sua igreja, para a sua comunidade, que você seja líder naquele assunto. Você só tem uma oportunidade de viver. Faça da sua vida um exemplo para outras pessoas. E faça com que, a partir de hoje, o tempo do seu casamento seja o tempo de vitória, de bênção, de harmonia e de felicidade. E aproveitando o tempo, venha viver o tempo junto com a gente no dia 14, não esquece, 14 de dezembro, daqui a praticamente 2 semanas, estaremos na Praça de Alimentação, no Janga, em Paulista, fazendo uma palestra, dizendo para você que o seu tempo da virada chegou, que o seu 2020 veio um pouquinho antecipado e a partir daquele dia, 14 de dezembro, sua vida pode de fato ter uma transformação incrível se você se permitir passar pela transformação do tempo. E atenção que no dia 28 de março de 2020 acontecerá o nosso primeiro seminário para casais do Ministério Casamento Próspero aqui na cidade do Recife. Então você já pode fazer a sua pré-inscrição, tá bom? O número de cadeiras é limitado, então não perde tempo, faz logo a tua pré-inscrição. Já está confirmada a presença dos pastores, pastor Rogério Martins, da Adebras de Campina Grande, junto com a sua esposa missionária Érica Martins, e também o pastor Cícero Severo, junto com a sua esposa missionária Valquíria Santos, lá da Assembleia de Deus de Madureira, Campo Martim Prado, em Caruaru. Já estão confirmados, estarão conosco trazendo ministrações valiosíssimas para acrescentar na tua vida e para abençoar o teu casamento e fazer 2020 o ano de prosperidade no teu casamento. E o nosso WhatsApp está na tela, você pode falar agora mesmo e já encomendar os seus livros, A Maldição do Casamento Perfeito. Eu gostaria de agradecer a Deus e a todos vocês que fizeram parte dessa história. E agora você pode dar de presente um livro desse, transformador para a vida das pessoas. Está chegando agora Natal, Ano Novo. Pode acreditar que esse livro pode transformar uma família. Tem dicas dentro dele que, se você aplicar no seu dia a dia, sua vida muda, assim como a nossa vida mudou completamente. Então não esquece, já faz a tua reserva. Novamente, o WhatsApp está aqui na tela. E na próxima semana estaremos de volta aqui no programa Palavra de Vida com mais uma mensagem de casamento próspero para edificar a tua família. Tenha um final de semana abençoado. Tchau, tchau. Até a semana que vem.